Graça e paz, boa tarde, Deus abençoe a todos. Nós buscamos aprender com aqueles que estão aptos para ensinar. Na verdade, com aqueles que passaram boa parte das suas vidas transmitindo a verdade e o conhecimento da palavra de Deus. Um método para a oração, Matthew Henry, é um material que nos possibilita avaliarmos a nossa postura espiritual no que diz respeito à vida de oração, mostrando que é amplo, muitíssimo amplo e rico o campo bíblico para que a pessoa estruture a sua vida de oração diante de Deus. E ele está falando nesse ponto aqui, nesse momento do livro, sobre a realidade de Deus, sobre como é inquestionável a realidade de Deus. E dessa doutrina bíblica, da realidade de Deus, da revelação de Deus, nós concluímos que os decretos de Deus também são justos, que a justiça de Deus também é inquestionável. Deus fará justiça. Conhecer a verdade, conhecer a palavra de Deus, é conhecer a origem da história, é saber como a história se desenvolve e também é conhecer o propósito, a finalidade da história. E o salmista, sempre o salmista Davi, no Salmo 58, tem um título aqui: Deus destruirá todos os ímpios. Ponto. Mas esse é o título, né, do editor. O título de Davi é: para o mestre da música, também conforme a melodia, não destruas, não destruas. É um cântico de Davi. Se ele sugere a melodia, é porque já era conhecida a melodia. Ó, esse salmo é para ser cantado seguindo a melodia daquele anterior. Salmo de Davi. Ele diz o seguinte: os ímpios serão varridos do mundo pela fúria de Deus, antes que seus espinhos peçonhentos se enrijeçam. O justo se alegrará ao contemplar o castigo com o qual o Eterno os punirá, ao ver sob seus pés escorrer o sangue dos perversos. Compreenderão e proclamarão então os homens: verdadeiramente há recompensa para o justo. Sim, Deus existe. Ele faz justiça sobre toda a terra. Nós não devemos, graças a Deus pela sua palavra, de maneira nenhuma, esperarmos esse momento, tá? Esperarmos esse momento para tomarmos uma decisão. Porque eu não sei se haverá tempo, espaço ou oportunidade para a tomada de decisão. O tempo que nós temos é hoje, é agora. Esse dia aqui é um dia em que Deus executa a sua justiça, o seu juízo. A ira de Deus varre, né? A fúria de Deus varre os ímpios de sobre a face da terra. E no ato de Deus fazer justiça, há um louvor, verdadeiramente a recompensa para o justo. Sim, Deus existe. Ele faz justiça sobre toda a terra. Ora, nós podemos usar o conhecimento da verdade futura a nós revelada já há muito tempo, de que verdadeiramente há recompensa para o justo, de que Deus existe e que ele faz justiça sobre toda a terra. Ninguém precisa aguardar o dia da execução do justo juízo de Deus, da manifestação da ira de Deus contra toda a forma de maldade, porque certamente ela virá, certamente ela ocorrerá. Eu não estou entre os que estão, eu não tenho mais saúde, idade ou paciência para ouvir essas pessoas, que não pode desmoronar uma ponte que para eles já é o dia do juízo final. A ponte caiu porque ela foi mal construída. A ponte caiu porque quem construiu não respeitou lá os parâmetros técnicos estabelecidos, ou ela foi utilizada fora do conceito, da capacidade para a qual aquele serviço foi contratado. Tem o pessoal que tudo é juízo, o fogo, a ira, e acabou, vai acabar. Não, não acabou. Tá? Vai terminar no dia que Deus disser acabou. E
não vai ter para ninguém, não vai ter tempo para chorar, não vai ter tempo para aclamar, tá? Essa é uma ilustração, uma poesia, tem uma conotação profética também, é carregada de uma bela poesia, de uma bela parábola, e chama a atenção. Se nós sabemos que Deus existe, que Deus é justo, que Ele abençoa o justo, olha só, Deus não deve nada para ninguém. Deus não deve nada nem para o justo. Mas Deus recompensa o justo. Há recompensa para a vida de justiça. Há justificação para aqueles que buscam viver na justiça. Há perdão para aqueles que buscam viver uma vida de perdão. Há paz para aqueles que buscam viver pacificados com Deus, submissos a Deus, obedientes a Deus. Não precisa ser um palerma, mas pacificados, tá? Pessoas dispostas a viver. Serão perfeitos? É claro que não serão perfeitos, ninguém é perfeito. A doutrina da perfeição cristã, ela aponta para o dia de Cristo Jesus, tá? É uma verdade, é uma busca e se tornará uma realidade a partir da revelação de Cristo Jesus na sua vinda, no seu retorno. Abre-se as portas para um aperfeiçoamento muito mais intenso do que tem ocorrido nesses dias. Tá? Um aprimoramento em santidade, em justiça, em amor, em paz, de uma forma nunca experimentada pela humanidade, porque Cristo estará de volta em glória, nos envolvendo com toda a sua glória, poder, justiça e santidade. Então não há motivo para ter medo. A palavra de Deus é verdadeira, tão verdadeira como Deus o é. E nós somos convidados a tomar uma posição agora. Nós somos convidados a tomarmos uma decisão por Deus, pela verdade, pela realidade, agora, nesse momento. A buscarmos uma vida de gratidão, de louvor, de obediência, ao invés de uma vida de questionamentos inúteis, uma vida de confrontações que só levará a pessoa à destruição e às trevas. Que desapareçam como água que escorre. Quando empunharem um arco, que suas flechas embotem e caiam no chão antes de serem disparadas. Ó Eterno, arrebenta os dentes desses leões. Ó Eterno, arrebenta os dentes desses leões selvagens e arranca ao Senhor as presas dessas feras. Olha, que beleza de composição. Davi se vê acuado, atacado, atormentado, perseguido injustamente, e ele levanta a Deus essa oração, esse clamor, como aquele que contempla o dia da justiça de Deus, o dia do juízo de Deus, o dia do livramento de Deus, não só para a vida dele, mas para todos aqueles que nele creem. Contemplando, meditando, lendo os Salmos, nós vemos que não há necessariamente uma limitação de linguagem para nos apresentarmos diante de Deus. Você fala, eu não posso falar umas coisas dessas diante de Deus. Você pode falar a verdade. Você pode falar o que você está sentindo. Você pode, deve expressar diante de Deus todo o mal que está contaminando o seu ser, a sua mente, o seu viver. O que Davi expressa aqui é a sensação de um homem que, tamanha a perseguição, tamanha a violência dos seus inimigos, ele se sente como alguém que está sendo atacado a mordidas por leões. Leões, obviamente, são selvagens, né? Por animais selvagens, animais poderosos e selvagens. Até os animais selvagens não atacam desnecessariamente. Até os animais selvagens não tiram vidas desnecessariamente. E os animais selvagens, os grandes caçadores, eles caçam para manter a vida, para o sustento dos seus. No caso dos leões, os grandes caçadores são as fêmeas. Os machos só saem para caçar ou para combater quando o seu território ou quando o seu domínio está sob ataque. Davi aqui está expressando algo que exemplifica uma atitude de violência fora do contexto. Um ataque absurdo, uma violência desnecessária. E ele
na condição de sofredor dessa violência, dessa agressão injusta, ele expressa diante de Deus o que ele está sentindo. E o clamor dele expressa com objetividade o que ele busca de Deus, que é livramento, que é libertação, que é ver frustrados os planos daqueles que injustamente querem arruinar a vida dele. Ao Eterno arrebenta os dentes desses leões, ou seja, esses que me atacam, que a violência, que a força deles se perca no momento em que eles estão tentando me atingir, como leões desdentados, tá? Como flechas que não podem ser lançadas, que eles não possam me atingir, que esse mal jamais me atinja. A figura poética dele, a retórica dele aqui, diz respeito ao ambiente que ele vive, ao mundo que ele vive, aos males que ele enfrentou desde a juventude, aos males e às preocupações comuns daqueles que viviam nos campos, daqueles que viviam em longas viagens, atravessavam regiões desertas, e ele expressa isso de uma maneira muito bela, muito bonita. E tem outros textos aqui que ele repete, ele retribui aos seus inimigos aquilo que eles estavam tentando lançar contra ele. Por isso que eu falo, alguns dos inimigos de Davi não eram necessariamente ímpios, eram pessoas que conheciam Deus, conheciam a verdade de Deus, mas estavam querendo assumir o controle dos planos de Deus, se corromperam no seu egoísmo, se corromperam no seu ódio, na sua ganância, estavam lançando maldições contra o rei Davi, estavam lançando assim pensamentos e palavras com o objetivo de levá-lo à ruína. Mas Davi permanece fiel. Os ímpios serão varridos do mundo pela fúria de Deus, não é pela fúria de Davi, não foi pela fúria de Salomão, não será pela nossa fúria, não será pelo nosso ódio, não será pela nossa raiva. Os ímpios serão varridos deste mundo pela fúria do Altíssimo Deus, do Todo-Poderoso Deus. Então nós que nele cremos, que nele esperamos, devemos pedir a Deus sabedoria para nos comportarmos de maneira correta. Essa ideia de querer ser um instrumento de Deus para a justiça na terra só dá problema. O cristianismo já é uma religião bastante massacrada, não pelos inimigos, tá? Não pelos inimigos. Eu falo abertamente, quanto mais eu estudo, mais eu aprendo. Jesus, o Cristo é muito bem-vindo em praticamente todos os lugares desse planeta aqui. Ele não tinha e nem terá, e não tem nenhum problema, será muitíssimo bem recebido, dada a natureza da sua pessoa, o seu caráter, o seu modo de ser e a mensagem que ele expressa, muito bem recebido em todos os lugares desse planeta. Entretanto, os cristãos não são. Porque alguns pegam esses textos que falam do dia do juízo executado por Deus e querem antecipar, querem ser eles instrumentos de justiça. Aí, meu irmão, se você quer ser instrumento de justiça, viva uma vida justa. Se você quer ser instrumento de justiça, viva uma vida de santidade. Viva uma vida em obediência aos mandamentos de Deus. Querer julgar, querer condenar, e pior, tem alguns aí de novo falando, né, em executar a quem quer que seja, qualquer que seja o motivo, isso não está dentro do plano e do propósito estabelecido com Deus. Há que se tomar muito cuidado com essas pessoas aí que atravessam aí o espaço e o tempo. Querem eles fazer hoje o que Deus garante que realizará de forma plena, completa, absoluta, no dia por ele determinado. Haverá um dia, e esse dia não tarda, em que toda a humanidade confessará verdadeiramente a recompensa para o justo. Sim, Deus existe e ele faz justiça sobre toda a terra. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda a paz, muita paz.